Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira de oração, minuto de bênção com a palavra. Minuto de bênção com a palavra nesse dia de hoje, de quinta-feira, está no Evangelho, a nossa partilha está no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do verso 14 até o 23. Me chamo Antônio Carlos, faço parte da comunidade de missão Novo Caminho. 14. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. 15. Mas alguns deles disseram: ele expele o demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. 17. Penetrando Jesus nos seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e seu edifício cairão uns contra os outros. 18. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulso os demônios por Beelzebul. 19. Ora, se é por Beelzebul que expulsa os demônios, por quem o expulsa vossos filhos? Porque por isso eles mesmos serão os vossos juízes. 20. Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. 21. Quando um homem forte guarda armada a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. 23. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo espalha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, aqui nós temos dois grupos. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Jesus, ele reina. Jesus mostra o seu senhorio, mostra para que ele veio. Jesus, neste evangelho de hoje, no qual os fariseus e alguns daqueles que lá estavam e viu Jesus libertar, expelia o demônio daquele mudo. Os fariseus e alguns desses aí que viu Jesus libertar, expelir o demônio daquele homem, de um homem mudo, daquela pessoa muda, eles não acreditavam e não acreditam em Jesus. Eles blasfemaram contra Jesus. Eles desrespeitaram, eles desprezaram, eles ofenderam a Deus. Foi uma ofensa contra Deus. Eles não acreditaram que Jesus realizou esse prodígio, realizou esse milagre. Eles falaram que Jesus só fez isso porque ele era o quê? Porque pelo príncipe do demônio. Por isso que ele fez isso. Por isso que ele expeliu o demônio daquele mudo. Por isso que ele fez aquilo lá. Mas Jesus falou bem claro para eles. Jesus penetrou em seus pensamentos, como fala aqui no 17,
penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Reino dividido, meu irmão, minha irmã, uma casa dividida não pode ficar em pé. É só briga para lá, é briga para cá, discussão para lá, ninguém se dá um com o outro, divisão. Jesus falou isso para aqueles que estavam blasfemando contra ele. Olha só o que fala aqui no versículo 21 para nós. Lá no versículo 20, ou seja, no versículo 20. Olha que muito bom isso também. 20, olha o que fala para nós aqui. Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia! Aqueles que ficaram admirados com a atitude de Jesus, pelo aquilo que Jesus fez, louvaram seja Deus, que eles foram abertos, os seus corações se abriram para Jesus. É chegado, como fala aqui, é chegado a vós o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, você crê ou não crê em Jesus Cristo? Jesus eucarístico, como no dia de hoje. Jesus presente, corpo, sangue, alma e divindade. Nessa quinta-feira de adoração, quando você vai a uma adoração no dia de hoje, quando você fica de joelho diante do Santíssimo Sacramento, é Jesus, corpo, alma e divindade, nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Jesus do qual estamos falando aqui agora nesse Evangelho. É o próprio Jesus que expeliu o demônio. Esse homem que estava surdo, mudo, do qual a multidão ficou admirada. Esse Jesus que você, que eu, que nós vamos adorar hoje. Você já foi adorar hoje. Jesus eucarístico. Por isso, meu irmão, minha irmã, crê nisso. Ele não é o príncipe do bem, ele não é o Beelzebub. Ele não inspira, ele não liberta os demônios pelo príncipe do demônio. Não, não, não. Jesus, ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso libertador, como libertou aquele homem que estava mudo. Ele começou a falar. O homem mudo começou a falar. O homem estava impedido de falar, de transmitir, de conversar. Mas Jesus foi e expeliu. Jesus libertou aquele homem. Jesus fala ainda mais. É chegar a vós o reino de Deus. Oh, aleluia! Olha o que fala aqui no versículo 21. Pense muito bem agora. Quando Jesus fala, versículo 21 e 22. Olha o que fala para nós. Quando um homem forte, armado, guarda a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Olha, quando um homem forte, armado, guarda a sua casa, tudo está em segurança. E é de fato. Aí depois, ele fala novamente no versículo 22, mas se sobrevier outro mais forte do que ele, e o vence, este lhe tirará todas as armas que confiava e repartirá os seus bens. Opa, se eu sou forte, chego mais forte do que eu, o que acontecer? Eu vou ficar fraco. Aquele que chegar mais forte que eu vai me derrotar. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o Todo-Poderoso.
Jesus é aquele que derrota o inimigo, Satanás. Ele luta contra Satanás. Quando o anjo decaído. Jesus é o nosso libertador. Jesus é o nosso Salvador. Ele fala ainda no versículo 23, quem não está comigo, olha só o que ele fala para aquelas pessoas, quem não está comigo, está contra mim. Opa, Jesus deu uma lapada bem dada naqueles fariseus, naqueles que não estavam acreditando nele. Quem não recolhe comigo, espalha. E aí, meu irmão, você está com Jesus ou está contra Jesus? Fala, meu irmão e minha irmã. E aí? Pense muito bem. Eu estou com Jesus. Você está com Jesus? Sim ou não? E aqui Jesus mostra então o seu senhorio. É o Senhor. Assim como ele libertou este homem, esse mudo, expeliu o demônio. Esse demônio saiu do mudo e pôs-se a falar. E a multidão ficou admirada. Esse Jesus que você, que eu, que nós acreditamos, nós louvamos, que nós colocamos a nossa confiança nele. Então por isso, meu irmão, minha irmã, não perde tempo. Ore, reze a todo momento. No dia de hoje, numa capela, numa paróquia. Se você não puder ir na capela, na paróquia, reze na sua casa. Ou, se estiver uma televisão, assiste na televisão a adoração ao Santíssimo. No dia de hoje, meu irmão, irmã, Jesus está comigo, está com você, está conosco. Amém? Paz e bem. Fica com Deus.